Oi, boa tarde. Começamos o tempo da quaresma, então agora pelos próximos 40 dias eu vou usar esse espaço para a gente refletir mais sobre esse tema. Vou trazer algumas coisas também sobre a Santa Missa, já que a gente terminou bem o conteúdo da Santa Missa, mas tem muito mais coisa, mas pelo menos o básico ali a gente falou. E aí eu trago o conteúdo da Santa Missa no que se refere como é que ela é vivida no tempo da quaresma e depois no tempo pascal. Né, as simbologias, as vestes que mudam, então tem muita coisa ali, o simbolismo nos catequiza também. Então tem muita coisa para a gente falar, mas isso vai ficar para os dias que virão durante o tempo da quaresma. Hoje eu vou falar sobre a quarta-feira de cinzas e depois eu vou fazer um videozinho sobre como viver bem esse tempo da quaresma. Então, como é que a gente começa o nosso tempo quaresmal? Com a quarta-feira de cinzas. O que é quarta-feira de cinzas que nos diz? O que ela quer nos dizer? Por que tem esse dia? Ela é o início, né? Ela marca o nosso início do tempo litúrgico da quaresma, aonde vamos viver 40 dias em busca da nossa conversão. Lembrando aqui que essa palavra tão mal usada nos nossos tempos, né? Que ultimamente ela está mais simbolizando uma histeria coletiva e um fundamentalismo religioso que desconhece a razão até do porquê do que realmente o que a palavra significa, que é tomarmos a consciência, né, trazermos para nossa racionalidade o porquê vivemos daquela maneira, por que escolhemos viver daquele jeito. Então, na verdade, ela é o contrário, né? Ela não é histeria, ela é a racionalização, ela é a conduta adequada, ela é a consciência e a escolha de viver daquela maneira. Mas, dito isso, voltamos então, porque são esses 40 dias, que são sim essa nossa escolha, essa nossa conversão de vivermos melhor a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, esse tempo nos prepara para que isso aconteça. De que maneira? De várias formas. A igreja nos recomenda oração, jejum, penitência, esmola, e a gente vai falar um pouco disso no próximo vídeo. Hoje eu vou falar da quarta-feira de cinzas. Então a quarta-feira de cinzas ela começa, ela marca o início desse tempo e ela nos convida a fazer também a nosso jejum e a nossa abstinência. Sim, são coisas diferentes. E o jejum e a abstinência são preceitos para esse dia. Jejum. O jejum é aquilo que a gente deixa realmente de comer, a gente diminui. Não é um jejum para ser feito a pão e água, né? A igreja não nos convida a fazer a total renúncia. Ela convida que a gente tenha uma alimentação modesta nesse dia. Então a gente tem uma refeição mais completa, duas refeições menores e que os nossos lanches sejam lanches que nos ajudem a passar o dia, né? Que matem a nossa fome, que disfarcem ali, mas não é um café colonial que a gente tem que tomar à tarde, né? E as nossas refeições não são banquetes, são refeições de jejum, são coisas menores. E a abstinência? A abstinência é quando realmente a gente se abstém de algo, a gente deixa de comer algo, que no caso é a carne. Então hoje a gente come as carnes de sangue frio, a gente se abstém das as carnes de sangue quente, carne vermelha, frango, o porco, e a gente consome as carnes de sangue frio. Então aí entram os peixes e os frutos do mar. Ok. Diferença também de jejum e abstinência, a idade. O jejum, a igreja pede que seja feito de 18 a 60 anos. E a abstinência já pode ser feita a partir de 14 anos. E a abstinência também pode ser feita se os seus filhos menores quiserem, né? Você conta o que está acontecendo e não, então hoje eu quero me abster de carne vermelha e comer o meu peixe. Lembrando, né, gente, que se você tem uma situação, uma doença, uma gravidez, pós-parto, amamentação, a igreja convida que no seu estado, sendo ele apto para fazer, você faça. E às vezes tem alguns estados também que permitem que a gente faça um pequeno sacrifício. Então é isso. Dita a diferença entre jejum e abstinência, que hoje a gente pratica, eu vou para a questão do preceito da missa do quarta-feira de cinzas. Muita gente falando que é preceito, mas não é preceito a ida à missa na quarta-feira de cinzas. Mas a igreja nos convida e é altamente recomendável que a gente vá. Até porque o ser humano precisa dos simbolismos, né? Os simbolismos, ele tem
essa função primária de nos tirar da nossa vida cotidiana, do nosso tempo comum, do nosso espaço, dos nossos hábitos corriqueiros e fazer a ponte para o sagrado. E isso é em tudo, não é só nossa vida espiritual, ela também acontece nos marcos importantes da vida do ser humano, né? A gente comemora o nascimento, formatura, entrada na faculdade, casamento. Então, além de ter também o simbolismo espiritual do casamento, mas tem gente que não tem e também comemora, né, o fato de se unir a outra pessoa. Então, o ser humano precisa disso. Isso é o objetivo dos ritos, né, do ritual, que na verdade o ritual é cheio de ritos, né, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, esse conjunto de regras, de normas, de gestos, né, de coisas fixas e que vão passando de tempo em tempo, viram tradições, nos ajudam. O ser humano precisa tangibilizar de uma maneira concreta essas situações. Isso existe também quando a gente pensa na questão das datas. Então, existe essa cronologia particular da nossa espiritualidade que, sim, precisa de uma datação para, num sentido cartesiano realmente da palavra, para que a gente entenda que a gente divide o tempo de uma forma diferente para isso. A gente já divide o tempo de uma forma artificial para a nossa vida corriqueira, na verdade, o tempo dividido em meses, em semanas, a gente tem as entradas e saídas das estações, e para a nossa espiritualidade isso também é necessário, por isso que a gente tem sim a datação, e essa datação faz esse fundamento do sagrado também. Bom, então falamos do que é preceito, do que não é, de como viver isso, eu vou falar da simbologia, porque as cinzas, né? Cinza é uma coisa tão frágil, né? A gente assopra, ela voa. E o que isso significa? Também significa isso, a fragilidade de quem? A nossa fragilidade humana. Que esse tempo que nós vamos viver nos 40 dias, nós só vamos conseguir nos transformar com a misericórdia de Deus. Por isso a necessidade da oração também, para que Ele nos fortaleça, para que a gente consiga realmente nos transformar. Além dessa questão da fragilidade, que é as cinzas, ela também nos mostra a transformação, porque a cinza nada mais é do que o produto de algo que passou por uma provação, na questão o fogo, e mudou a sua característica, muda a sua forma, assim como acontece com a gente também. A gente entra na quaresma com as nossas questões, a gente passa por uma penitência, a gente passa pelas abstinências, a gente passa por mais orações, e a gente tem que sair do outro lado com outra forma também. Então, o fogo não prova o ouro, né? O fogo limpa o ouro das impurezas, o fogo ele desconstrói, ele muda a forma das coisas, ele transforma em cinzas. Então a gente faz o paralelo do fogo com o que a gente vai passar, com as penitências que a gente vai fazer, para que a gente possa passar esse tempo e sair no final desse tempo de uma maneira transformada. Então, olha só a simbologia que tem as cinzas, né? De transformação e de fragilidade humana também, que dependemos da misericórdia de Deus. Aí no vídeo da quaresma vamos falar um pouco de como a gente pode viver essa transformação e o objetivo disso. Então tá, Fernanda, vou na missa de quarta-feira de cinzas. O que eu vou encontrar lá? Depois da homilia, o ministro vai fazer a persignação, que é o sinal da cruz com as cinzas. Nos tempos que estamos vivendo atualmente, não está fazendo na testa, eles estão depositando aqui em cima. Né? O ano passado já não fez assim com a cruz, mas nos outros anos eram feitos a persignação com a cruz, e o ministro vai falar. Ele pode falar duas formas, tá? Eu sempre peguei uma só, nunca peguei a outra. Eu sempre peguei o lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Mas também pode ser converta-te e crê no evangelho. E é isso, para que a gente tenha do nosso corpo, né? Que é o que a gente vai acabar sacrificando. Ai, Fernando, vai doer, vai sacrificar meu corpo. Não, não é essa a ideia que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa ideia de esforço, de transformação, de busca. Mas isso vai ficar marcado em nós para que a gente consiga então viver esse tempo da quaresma da melhor maneira possível. É um tempo de grande aprendizado, crescimento espiritual e de grande transformação. E a gente não pode desperdiçar. Bom, as cinzas, para quem não sabe, são um produto dos ramos que foram queimados
no ano passado, domingo de Ramos do ano passado, então eles são queimados e produzem essas cinzas, e você não precisa ficar com ela, você pode depois tirar. O importante é esse simbolismo, que esse simbolismo te ajude a materializar e toque seu coração para que você tenha uma vida quaresmal realmente dedicada à sua evolução espiritual, para que no final você possa viver da melhor maneira possível a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É isso sobre a quarta-feira de cinzas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a quaresma, para a gente refletir um pouco como é que a gente pode viver da melhor forma a quaresma. Tá bom? Beijo grande, até!